Futuro do trabalho e emprego é o tema de hoje aqui do Ponto de Vista. Eu converso com o professor de Economia da PUC Campinas e também consultor externo da Organização Internacional do Trabalho, Leandro Pereira Moraes. Bem-vindo, Leandro. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. É uma grande oportunidade estar discutindo dos temas mais centrais na economia brasileira atualmente. O Brasil, nos últimos anos, principalmente na última década, ele veio tendo um ganho de vagas de emprego e uma redução do desemprego até o primeiro mandato da presidente Dilma. Por que isso mudou agora, recentemente, principalmente nesse ano e no ano passado? Bom, é preciso entender, do ponto de vista macroeconômico, que o emprego, a geração, a falta de geração de emprego é uma consequência, né, da política econômica e do ciclo de crescimento econômico em que o país se insere. É muito bom lembrar muito rapidamente que dos anos 50 aos anos 80, o Brasil teve uma performance de criação de emprego bastante satisfatória, taxas bastante interessantes. A partir dos anos 80, com a crise da dívida externa, o Brasil sofre do ponto de vista da geração de emprego, aumenta a informalidade, inclusive, que é o trabalho sem vínculo de emprego, né, sem vínculo empregatício formal. Nos anos 90, fruto da política econômica que foi adotada, foi muito boa para o combate da inflação, mas foi muito nefasta, muito prejudicial do ponto de vista da geração de emprego. E a partir de 2002 você tem uma série de medidas, né, que vão no sentido de retomar a geração de emprego e principalmente emprego formal no Brasil. E este ciclo de 2002, passando inclusive pela crise de 2007, onde ainda que em menor proporção, mas o país continuou gerando emprego, né, tem a ver com o ciclo econômico interno, do ponto de vista do crescimento, do ponto de vista da dinamização do mercado interno, da política de valorização do próprio salário mínimo, que gera um efeito renda dinâmico do ponto de vista de mais consumo, mais emprego, mais investimento, etc., né? E também do ponto de vista internacional. O cenário internacional foi bastante satisfatório, o que se refletia no aumento das exportações internamente, e o aumento das exportações requer um mercado de trabalho mais dinâmico, né? Então a gente pode dizer que esse número de vagas de emprego que a gente tinha até o primeiro mandato da Dilma era real, era uma taxa real? Sim, era uma taxa de geração de emprego real, né, onde o número de admissões eram maiores que o número de demissões, então você tinha um fluxo aí de geração de emprego positivo, tá? E isso inclusive se refletia nas taxas de desemprego do próprio IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que estava apontando para taxas de desemprego bastante reduzidas quando comparada a outros momentos do país. Essas taxas de desemprego, elas ganharam um pouco de visibilidade agora nesse ano. A gente pode dizer que é um fato exclusivo desse ano por conta das medidas econômicas tomadas, ou isso já vinha desde o ano passado ou até anteriormente? Olha, 2013 é um momento importante que sinaliza, principalmente no final do ano, já uma possibilidade de reversão desse ciclo econômico de bonança do ponto de vista da geração de emprego, porque tem a ver com o nível de investimento e com o nível de crescimento da economia brasileira, que encontrava, digamos, um fim de um ciclo expansivo, né? Em 2014 a coisa já começa a ficar um pouco mais clara, tá? Com a questão da geração de emprego, mas ainda os dados não apontavam para essa dinâmica. E 2015 é incontestável o fato de que nós estamos vivendo um período, né, de agora aumento da taxa de desemprego, né, e de baixíssima geração de emprego, principalmente em alguns setores econômicos. Tem a ver, sim, com a política econômica que está sendo adotada. Nós estamos vivenciando o que se chama de um ajuste fiscal, que é o corte dos gastos, né? Que é o corte do crédito, enfim, uma série de medidas que são discutíveis porque são necessárias no momento em que o país precisa rever as contas públicas, rever a questão econômica, mas que é um ajuste muito agressivo e até desnecessário, né, em algumas medidas, num momento em que a economia já vem patinando com uma baixa taxa de crescimento ou uma taxa negativa de crescimento, que é a previsão para o final de 2015 e muito provavelmente para 2016 também, e isso se repercute numa questão bastante prejudicial do ponto de vista da geração de emprego. Teríamos alternativas para ser menos danoso ao emprego? Olha, o emprego, como diz, ele é sempre fruto do investimento, né? E muito investimento ainda, inclusive, gera cada vez menos empregos por conta da produtividade, né? Agora, quando você tem uma economia em que
o consumo, o investimento, os gastos públicos e o cenário internacional também não contribuem, muito dificilmente você encontraria uma alternativa fácil nesse momento. Mágicas, mirabolantes, tá certo? É muito complicado. Agora, é preciso rever o papel, né, do setor público enquanto dinamizador da atividade econômica, e isso requer repensar uma série de questões que de fato não foram pensadas de maneira estrutural, tá certo? Nos últimos 2, 3 anos. Agora, dizer também, como a questão do emprego, né, que terceirização, por exemplo, vai, que é o que vem alguns dizendo, melhorar e ser uma solução mágica para a geração de emprego, também, do meu ponto de vista, é uma medida bastante discutível, se não falaciosa. Agora, podemos discutir alternativas mais de médio e longo prazo que passe por um processo, digamos, mais estruturante de se pensar a economia enquanto um projeto de desenvolvimento de um país, não enquanto medidas politiqueiras, tapa-buracos, porque senão a discussão vai para o caminho que está indo mesmo. Um país que não vai crescer, um país que está aumentando o nível de desemprego e um país que não tem um projeto de crescimento e de desenvolvimento socioeconômico. Essas questões, principalmente da terceirização, acho que a gente vai aprofundar um pouco mais para frente. Mas uma outra dúvida é, existem menos vagas de emprego ou a gente está tendo mais pessoas procurando emprego? Aquelas pessoas que tentaram se tornar microempreendedor individual, freelancer, autônomo, elas passaram a buscar mais emprego? Ou não, realmente as vagas foram cortadas? Olha, independentemente se são pessoas que não conseguiram o seu êxito como microempreendedor individual ou como pequeno empreendedor e que está buscando emprego, ainda é preciso dar uma olhada com mais detalhe. Mas há uma confluência desses dois fatores. Por um lado, há uma maior pressão da população economicamente ativa, daquela população que procura emprego, que está disponível para se empregar. Umas estão ocupadas, outras não, então há uma maior pressão por essa população que está em busca de novos empregos. E, por outro lado, como a capacidade de investimento do país está bastante insatisfatória, isso requer o quê? Como resultado, um resultado em que a oferta de emprego é maior do que a demanda, ou seja, não se gera os empregos necessários para absorver essa população econômica crescendo. Então, é um pouco das duas coisas. Uma população economicamente ativa mais agressiva, mais robusta em busca de emprego e, por outro lado, a economia não gerando esses empregos que é necessário para essa equação fechar. O endividamento das famílias seria uma desculpa, ou, né, não no caso uma desculpa, mas um dos motivos dessa maior busca de empregos dessa população? A população brasileira, os dados vêm mostrando, a Serasa Experian e outros também dados aí que fazem essa avaliação, que o grau de endividamento em todas as classes de renda, de faixa de renda, está como um fator preocupante. Isso leva as pessoas buscarem também formas, digamos, mais sustentáveis de manter o seu endividamento e também de manter a sua sobrevivência. Mas o fato é que como a indústria que lá atrás começou a desempregar, né, lá atrás eu estou dizendo do final de 2013, 2014 com mais incidência, agora 2015 é incontestável, a indústria desempregando, que é o setor secundário da economia, ela começa a gerar um efeito, digamos, dominó nos outros segmentos, porque o empregado da indústria, quando ele perde o seu emprego, ele deixa de consumir, ele vai consumir menos, ele vai comprar menos e já está endividado. Então, na iminência de perder o seu emprego ou já estando desempregado, mesmo que se utilizando aqueles que podem do seguro-desemprego, eles estão em busca de uma nova inserção ocupacional que não está nada fácil nesse período. Então, é um fator que também ajuda a entender, a explicar esse fenômeno de busca expressiva por emprego. A gente já volta com esse tema. O ponto de vista de hoje fala sobre o futuro do trabalho e emprego no país e já a gente volta. Voltamos com o ponto de vista que hoje fala sobre o futuro do trabalho e emprego com o professor Leandro Pereira Moraes, da PUC Campinas, que também é consultor da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Leandro, a produtividade brasileira, ela gera alguma dificuldade aí para a geração de empregos aqui no Brasil? Gera porque vamos olhar a produtividade do ponto de vista mais amplo, né? Do ponto de vista do que se chama dos efeitos sistêmicos, né? O que é isso? A produtividade do trabalho em si, mais considerada
com um conjunto de fatores que melhoram o que leva a produtividade a aumentar, a questão tecnológica, por exemplo, né? Então, nós temos aqui gargalos tecnológicos muito intensos que faz com que nós tenhamos que comprar produtos de mais alto valor agregado e tecnológico de fora, máquinas, equipamentos que vão se inserir nas fábricas, por exemplo, ou nas empresas, ou no setor de serviços como um todo. Isso gera um ônus, digamos, do ponto de vista do custo, né, da produção. E isso encarece, do ponto de vista da competitividade, os produtos brasileiros, tá certo? A produção nacional. Como que a produtividade entra? Como a produtividade não é, num ranking internacional, a das mais, digamos, bem colocadas, né? Isso reforça ainda mais, tá certo? O papel de perda de produtividade no trabalho e na atividade produtiva. Então, nós já temos uma característica que é o que eles chamam de latecomer, né? Os que chegam atrasados na onda tecnológica. Ao chegar atrasado na onda tecnológica, você reforça a sua dificuldade em ser mais produtivo. Então, a produtividade emperra não só do ponto de vista do trabalho, mas também do ponto de vista da produção, né? E essa não é, digamos, uma boa equação, sobretudo no momento de crise como que nós estamos vivendo atualmente. É nesse ponto que os economistas falam que falta agregar valor para a produtividade brasileira? Sim, falta agregar valor para a produtividade brasileira e também para o produto nacional, né? Porque se você pegar a pauta comercial brasileira, para você ter uma ideia, 70% das importações, nós importamos bens de médio e alto valor agregado e tecnológico, né? E 3/4 das exportações brasileiras são de produtos primários, chamados commodities, né? Então, o que acontece? Quanto maior a dependência por produtos primários, por commodities, e quanto maior a dependência de importação de produtos de mais alto valor agregado e tecnológico, menos produtivo tende a ser o país. Por quê? Porque quanto maior o valor agregado de um produto, mais ele necessita, tá certo? De tecnologia, de produtividade, de competitividade. Então nós estamos desde do ciclo açucareiro do país, lá de trás, até hoje no século XXI, dependente desse perfil de pauta comercial que leva consigo uma baixíssima produtividade. É claro que nós temos uma produtividade interessante no setor agrícola, no agrobusiness, etc., né? Não estamos falando disso. Temos no Brasil a Embrapa, que não é pouca coisa, que permite um aumento de produtividade para o setor, né? Mas, do ponto de vista, digamos, do saldo geral, aí, de um balanço mais geral, né, onde hoje no mundo os bens tecnológicos, os bens de mais alto valor agregado, têm neles um valor tecnológico considerável, nós estamos bem para trás, por exemplo, dos tigres asiáticos, que são países que começaram também nessa onda tecnológica nos anos 60, 70, e hoje tem um diferencial de produtividade muito diferente do que o que nós temos aqui no Brasil. E quais caminhos o Brasil pode seguir para reverter esse quadro? Olha, isso não é um caminho muito curto e muito simples, né? Se você pega as experiências internacionais, o que você observa? Você observa que chegar a este ponto, por exemplo, como os tigres asiáticos chegaram, requer pelo menos 2 décadas de investimentos massivos em educação, tá certo? Em tecnologia, informação na área tecnológica, em pesquisa e desenvolvimento. As empresas precisam investir mais. No Brasil é irrisória a participação do faturamento no que elas gastam em pesquisa e desenvolvimento, tanto do ponto de vista do setor privado quanto do ponto de vista do setor público, né? Então é preciso um projeto de fato que alie a formação, a educação, que junto traga a possibilidade de se inserir em âmbito público e privado projetos de inovação mais consistentes, né, junto com uma política industrial que defina o que o país vai querer produzir nos próximos 10 anos, que seja de forma mais competitiva, né? O que nos parece, o que a história nos mostra, que nós temos alguns avanços, mas ainda estamos imersos no quê? Numa política do agrobusiness, numa política da produção e de venda de café, de cacau, né, e não de computador ou de coisas que o valham, que necessitam de um maior conteúdo tecnológico. Então a gente pode dizer que seria melhorar a qualidade da mão de obra brasileira? Melhorar a qualidade da mão de obra brasileira é um lado
né, da discussão, porque é importante que tenhamos uma mão de obra melhor formada, mais técnica, mais especializada, para inclusive se inserir em atividades ocupacionais que exigem esse perfil de qualificação e de formação. Agora, por outro lado, precisa também ter a capacidade de geração de emprego para atender a absorção dessa mão de obra qualificada. Então, por isso que é um projeto que possa acoplar, do ponto de vista especificamente de emprego, elementos que permitam a geração de uma mão de obra qualificada de um lado e elementos que garantam a inserção dessa mão de obra que se qualificou por outro lado. É preciso reinventar aí o mercado brasileiro? O mercado brasileiro ele precisa, acho que, se atualizar, né? O mercado brasileiro precisa se rever, né? Olhar o que de fato não vai adiante, olhar as ondas tecnológicas atuais, de crescimento atual, entender que é preciso uma política macroeconômica de fato que permita que se pense um projeto de país. Na verdade, isso tudo que nós estamos vivendo é reflexo de décadas, né, de projetos eleitoreiros e não de projetos de país. E tudo isso passa pela elaboração de um projeto de país, onde a questão do emprego é uma das, né, questões mais essenciais numa economia capitalista, que é o que nós vivemos hoje. E a gente pode comparar o desemprego brasileiro com outros países? Sim, existem as taxas de desemprego em âmbito internacional, que levam metodologias mais ou menos próximas, geralmente baseadas no que se chama taxa de desemprego aberto, né? E é possível, sim, avaliar essas taxas de desemprego. O que vem acontecendo... A gente consegue comparar, por exemplo, com os países do BRICS, por exemplo? A gente consegue ter uma comparação do tamanho do desemprego brasileiro aqui, do tamanho, por exemplo, da China? É possível comparar o número, é possível comparar a taxa nominal. Agora, existem algumas diferenças em que pese que há cada vez uma maior convergência nas metodologias, é preciso comparar, mas com certo cuidado, levando em conta algumas especificidades desses países. Sobretudo quando se trata da China, que é um país que vem passando por alterações demográficas muito intensas, né, que vem passando por uma passagem da população do campo para a população urbana com uma velocidade assim estrondosa e que tudo é muito grande, é preciso então levar em conta algumas especificidades, porque só comparação assim é um pouco problemático. Agora, o que dá para se perceber, pegando esses países e também olhando um pouco os países europeus que vêm passando por problemas também, é que a taxa de desemprego ainda brasileira está menor que, por exemplo, dos países de maior sofrimento com a crise. Estou dizendo Grécia, Espanha, Portugal, etc. Né? Ainda a taxa de desemprego brasileira está menor. Agora, muito provavelmente em um ano essa taxa pode se comparar a esses países de mais sofrimento com a crise econômica. Né? Também os Estados Unidos é um dado interessante estar olhando, até pela economia que no sentido global, onde a taxa de desemprego vem levemente se reduzindo lá, né, nos Estados Unidos, inclusive é uma das medidas aí, que cabe a um outro tema, que vai levar ou não a alteração nas taxas de juros americanas. Eles olham muito a taxa de desemprego do país. Então, é possível comparar? Cada vez mais a própria Organização Internacional do Trabalho vem, nas suas conferências sobre metodologia de cálculo de desemprego, tentando unificar essas diferentes taxas, mas ainda eu acho que é um pouco prematuro, incipiente, fazer uma comparação muito, digamos, séria, assim, sem levar em conta as especificidades de cada país. Tá, já, a gente volta já. O tema do ponto de vista de hoje é o futuro do trabalho e emprego no país, e já que a gente volta. Voltamos com a última parte do ponto de vista de hoje, que fala sobre o futuro do trabalho e emprego. Leandro, a gente chegou a comentar na primeira parte do programa sobre terceirização. Como você vê isso no país? Ela seria realmente uma saída para o desemprego, como muitas pessoas falam, ou não? Ela pode chegar até a agravar esse quadro que a gente vive? Olha, pelos estudos que eu já tive a oportunidade de olhar e pelas experiências internacionais que eu já tive a oportunidade de conhecer, inclusive com esse trabalho com a OIT e também tendo estudado essa área aí na minha pós-graduação, eu acho o seguinte: a terceirização ela é boa para a empresa, né? Vamos falar do sentido assim amplo, né? Ela é boa
porque ela permite reduzir uma parte do custo, que é o custo do trabalho. Né? A empresa que terceiriza, ela terceiriza não só a atividade, mas ela terceiriza também os custos do direito do trabalho, que envolve aí uma série de coisas para com o trabalhador. O trabalhador passa a exercer a mesma função, né, trabalhando às vezes até mais tempo e não tendo acesso a um conjunto de direitos. Agora, do ponto de vista, que você estava falando da produtividade, etc., né, do ponto de vista da empresa, em muitos momentos, se não em todos, é uma medida interessante do ponto de vista da redução de custo. Do ponto de vista do trabalho, é uma medida desfavorável, totalmente desfavorável ao trabalhador. Né? Eu nunca vi nenhum estudo daqui e de nenhum outro lugar que um trabalhador terceirizado, tá certo, se dizia mais, digamos, satisfeito do que um trabalhador na mesma função que tinha um vínculo empregatício. E também é o contrário, nunca ouvi nenhum trabalhador com vínculo empregatício querendo ser terceirizado para exercer a mesma função. Então, só por esse simples fato, a gente já pode perceber que a terceirização ela é prejudicial do ponto de vista do trabalho. E também os estudos internacionais, as experiências, não mostram que terceirizando se gera mais emprego. Né? Não consigo entender essa relação direta entre terceirizar e gerar mais emprego. O que pode ter, sim, dada a maior flexibilidade, é que num momento de crescimento econômico, você pode contratar uma parcela de trabalho que você acha necessário para que a sua produção aconteça. Percebendo que essa produção não está caminhando ou que surge algum problema de ordem econômica, você imediatamente pode dispensar. Então, nesse sentido, para aqueles que argumentam que possa aumentar a geração de emprego, pode ser que ocorra, mas também é uma medida bastante efêmera e que não tem, digamos, uma evolução positiva ao longo do tempo. Outro ponto que muito se discute também é sobre a redução da jornada de trabalho. Existem experiências internacionais que comprovam isso, que se pode aumentar o número de vagas de emprego com a redução da jornada de trabalho sem afetar a parte econômica, principalmente Sim, das famílias? Sim, o caso francês, por exemplo. A França reduziu a jornada de trabalho, mantendo o nível de salário, né? Isso permitiu incorporar uma parcela da população que se encontrava desempregado e a soma, digamos, do saldo aí todo, foram mais pessoas trabalhando, mais pessoas consumindo, mais pessoas pagando impostos e o caso francês, portanto, foi já de um tempo, não é algo recente, algo dos anos, final dos 80, anos 90, que faz essa política e depois vai levando adiante e é um caso, digamos, exitoso do ponto de vista de país que reduz a jornada de trabalho mantendo o mesmo nível salarial. E consegue ser vantajoso para o empresário também, no caso das empresas privadas? Vai depender muito de setor para setor. Tem setores que de fato oneram um pouco mais o custo ali da produção e isso acaba prejudicando um pouco do ponto de vista do faturamento, do ponto de vista do retorno para o empresário. Mas isso vai de setor para setor. Alguns estudos também, com base em experiências reais, mostram que deve ser feita uma análise no setor do ponto de vista do nível de produção, do ponto de vista de concorrência, número de fornecedores, o tamanho do mercado, se exporta, se não exporta, se é mercado interno. Então vai depender muito, né, de um conjunto de indicadores que são específicos para cada setor. A gente não pode dizer sim, não, né? Deve-se olhar a especificidade de cada setor. Existe também uma corrente europeia, já que você citou o caso da França aí, de determinar trabalho para cada etapa da vida, ou seja, a pessoa até os 40 anos ela exerceria algumas funções, depois ela se especializaria e dos 40 até os 60 outras funções. Como que você vê isso? Isso dá para a gente encaixar isso aqui no Brasil? Eu acho que é muito difícil, porque malemar, ainda, principalmente eu estou ainda muito, assim, digamos, impactado com esse momento de crise, né? Malemar, as pessoas, independentemente da idade, conseguem se manter empregado, né? E numa sociedade capitalista, ou você é dono dos meios de produção, é empresário, ou você é dono da sua força de trabalho e que, portanto, tem que vendê-la para sobreviver. Seria muito bom poder planejar a vida assim, até porque com o tempo, né, o nosso corpo, o nosso organismo vai respondendo de maneira, digamos, vai diminuindo a nossa capacidade de enfrentar a questão física, a questão, né? Mas eu acho que não é possível trazer esses estudos. Muito pelo contrário, com todas essas alterações que estão ocorrendo do ponto de vista do mundo do trabalho no Brasil, haja visto um outro tema também interessante, que é a questão da aposentadoria, podemos nós aqui, tá certo?
nos cuidarmos bem, porque pelo menos nós vamos trabalhar mais 10, 15 anos da nossa vida. Isso aí você pode ter certeza, né? Então, vamos ver que tipo de emprego a gente vai ter que realizar. Eu acho muito difícil poder trocar isso de uma hora para outra, ou mesmo que planejado, tendo em vista esse quadro que não é muito satisfatório para nós. A gente pode dizer que é certo que o mercado de trabalho está se remodelando, justamente dessa parte dos donos do meio de produção para aqueles que são os empregados. A gente começa a ter uma remodelagem disso, principalmente essas pessoas que acabam indo trabalhar como microempreendedores, tendo seus outros trabalhos. Mas também daí a gente tem por trás de tudo isso sindicatos, organizações de defesa do trabalhador. Eles realmente conseguem defender e seguir essas tendências, essas atualizações, essas mudanças que estão acontecendo no mercado de trabalho e manter a defesa do trabalhador hoje em dia? Eu acho assim, o mercado de trabalho ele vem passando por profundas alterações, com a questão tecnológica, com a questão, né? Então, por exemplo, existe toda hoje uma discussão sobre o trabalho imaterial, né? Existem novas formas de organização do trabalho. Hoje em dia você pode estar trabalhando na sua casa, né? O trabalho que é feito de casa, você pode fazer isso. Hoje em dia você com computador, com celular, você pode estar monitorando ou sendo monitorado. Então assim, há hoje uma alteração muito grande na composição do emprego e da estrutura do mercado de trabalho. E eu penso que como essas mudanças são muito recentes, né? E também são muito velozes, o sindicato ainda, do meu ponto de vista, não teve, também não é uma forma generalizada, tem que olhar por segmentos, mas de maneira geral, eu acho que os sindicatos ainda não tiveram tempo para absorver esse conjunto de mudanças e de propor, né, medidas que sejam mais condizentes com as atuais transformações que o mercado de trabalho vem enfrentando. Muito embora o papel do sindicato seja um papel importante nessa luta aí, digamos, entre capital e trabalho. Justamente nessa parte de tecnologia e da automação do trabalho que vem acontecendo ao longo de décadas, como que o governo e a sociedade têm que se preparar para isso daqui para frente? Olha, eu acho que eu vejo isso do ponto de vista positivo, né? Eu acho que justamente essa tecnologia que vem colocando e a disseminação muito veloz e numa amplitude muito grande que a gente não conhecia, como se preparar? Eu acho, por exemplo, do ponto de vista do governo, o governo tem que estar atento a essas mudanças, porque hoje, né, a disseminação de uma notícia é muito grande. Isso pode nos ajudar, inclusive, a acompanhar melhor, né, o papel e a atuação dos nossos representantes. E ser, inclusive, um turning point, um ponto de mudança no momento atual, para com a maior clareza e transparência no uso dos recursos, na atuação dos recursos, na atuação de cada representante. A gente vive hoje um contexto em que, infelizmente, os políticos possuem uma credibilidade muito baixa por conta da sociedade. E eu acho que isso tem que mudar. Por quê? Porque eu vejo como importante a atuação pública, a atuação política, desde que se tenha um projeto, seja na cidade, seja no Estado, seja na União, né? E a tecnologia pode e muito facilitar essa interação, tá certo? De nós que somos aqui os eleitores e que também somos cidadãos, que queremos ver as coisas melhores, que queremos ter uma condição de sociabilidade boa para nós e para nossa família, ao mesmo tempo na participação, né, da atuação pública aí dos nossos representantes. Então, eu vejo como positiva essa questão da tecnologia. Agora, há também os excessos, né? Os excessos, por exemplo, de um maior controle de trabalho, quando se diz de trabalho, né? Eu lembro um amigo um dia que trabalha não vou dizer o nome, mas numa grande multinacional, ganhou, né, um smartphone. Eu disse, olha, ganhei um smartphone da empresa. Eu falei, olha, você ganhou mais trabalho, porque agora sábado e domingo, se você deixar isso aí funcionando, dito e feito, era sábado, 11 da noite, ele recebendo, né, um e-mail do chefe, tal. Então, quer dizer, tem os excessos também, né? Então, acho que a gente deve saber aí, é igual a informação. A informação hoje, por conta dessas transformações tecnológicas, a gente recebe de forma muito abundante, né? A gente hoje pode saber o que aconteceu na China sem ter ido à China hoje, né? Mas também é muita informação e nem toda informação é fonte de conhecimento. Então, a gente tem que saber lidar um pouco com esses excessos. Mas eu vejo de forma positiva a questão da tecnologia, tanto no ponto de vista do trabalho, quanto do ponto de vista da atuação pública, quanto do ponto de vista da vida em sociedade como um todo. Tá joia, Leandro. Muito obrigado pela presença. Eu a quem agradeço aí a oportunidade, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado de novo.
Esse foi o Ponto de Vista, que falou sobre o futuro do trabalho e emprego. A gente volta num próximo programa.